Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse é o segundo vídeo do dia, tá? O vídeo do meio-dia. Hoje é 9 de fevereiro, para que você se situe e não fique perdendo tempo aí. Vamos lá, tem muita coisa importante acontecendo. Michele Bolsonaro teve que vir a público se defender de uma verdadeira conversa de comadres que a mídia espalhou, tá? Hoje a mídia ela tá mais preocupada em lacrar do que informar as pessoas, ou seja, elas não querem que as pessoas realmente saibam o que é a política e como ela funciona. Ainda bem que tem o nosso canal para trazer isso e trazer informação séria para vocês. Lula também acabou de pisar num vespeiro. Ele acabou de entrar em conflito, rota de colisão com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, porque ele mexeu com a pessoa errada. E eu vou explicar tudo isso aqui para você agora nesse vídeo, tá bom? Então, que Deus te abençoe muito. Espero que nessa hora do almoço sua mesa esteja farta e repleta de bênçãos com você. E fazer um agradecimento aqui pelo sucesso de vendas do nosso livro, tá? 20 regras para a vida. O pessoal tá gostando bastante, tá bom? Mas bora começar com matéria. Vamos falar de Michele Bolsonaro. Olha só, a forma que a mídia traz as informações. Não sei se dá para dizer que isso é a credibilidade de uma mídia profissional. Vamos analisar aqui. Esse aqui é o Brasil 247, uma mídia declaradamente de esquerda, tá? Olha o que ela coloca. Amando de Michele Bolsonaro, abre aspas. Pastor capeta, fecha aspas. Mandou matar carpas do Palácio da Alvorada e roubou moedas. Pois é, a quem olha assim a início vai pensar, mas que absurdo é esse? Que coisa mais vexatória é essa situação? Eu vou te explicar, tá? Para que você entenda de uma vez por todas. Lá no Palácio do Planalto tem do lado de fora um laguinho, tá? E naquele laguinho as pessoas que vão lá, assim como uma fonte do desejos, costumam tacar moedas lá dentro. E antes de sair, a Michele Bolsonaro deixou um recado, falou que aquelas moedas que estavam lá, que não é bem público, tá? Vamos deixar bem claro que as moedas que lá estão não são consideradas bens públicos, tá? Ela pediu que aquelas moedas fossem retiradas e doadas para uma instituição de caridade e que o lago fosse feita a limpeza do lago. Aí ela teve que vir em suas redes sociais, tá? Aí o jornal Metrópolis trouxe aqui a defesa da Michele Bolsonaro, tá? E colocou a seguinte matéria. Michele, né? 2 pontos. Moedas do Alvorada foram doadas à casa de acolhimento. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro usou suas redes sociais na quarta-feira para se defender sobre a suspeita do que seria recolhido, de que teria recolhido moedas jogadas por turistas no Lago do Palácio do Alvorada, em Brasília, o que teria ocasionado a morte das carpas vividas no local. Então, algumas carpas que estavam lá eram carpas doadas pelo imperador, se eu não me engano, o imperador japonês, para o governo Collor ainda, tá? Então tinha essas carpas lá e na limpeza algumas carpas morreram, mas foi devido à forma que foi feita a limpeza. Então o jornal vem aqui e traz que a mando de Michele as carpas foram mortas, como se ela tivesse mandado matar. Então assim, a gente vê a manipulação da mídia hoje como ela funciona. De acordo com Michele, foi solicitada a limpeza do espelho d'água em 30 de dezembro, pouco antes que ela e o então presidente Jair Bolsonaro deixassem a presidência oficial. Expressei o desejo de que, se fosse possível, quando realizassem a limpeza do local, deixe bem claro, quando fosse realizada a limpeza, as moedas que repousavam no fundo fossem recolhidas e doadas a uma instituição de caridade, que cuida de mais de 80 especiais, foi o que ela escreveu. O caso foi revelado pela coluna Rangel Rodrigo, do Metrópolis, no comprovante mostrado pela ex-primeira-dama. A vila do Pequeno Menino Jesus, localizada no Lago Sul, teria recebido R$ 2.213. Tem um vídeo de um rapaz lá do lago, tá? Do Pequeno Menino Jesus, que ele fala que agradece as moedas encaminhadas por Michele e o valor era de R$ 2.260, ou seja, com uma diferencinha de algumas moedas no vídeo que ele fala em agradecimento. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é narrativa.
tá? A ex-primeira-dama expressar que tinha vontade de que aquelas moedas fossem encaminhadas para, uma instituição de caridade, eu acho que não coaduna e não condiz com essa matéria que mandou matar capas e roubou moedas, tá? Então, isso aqui está mais para uma denunciação caluniosa, tá? Por que a gente tem que entender? Ela expressou a vontade e ela nem no Brasil estava. Então, o pastor foi lá, retirou as capas. Durante o ato de limpeza, tá bem claro aqui, hora que for realizar a limpeza, retire as moedas. Então, foi o que aconteceu. Agora, se na ação ali foi indevida, se houve algum erro na limpeza, aí é o funcionário que errou ali, se teve algum erro mesmo, alguma coisa de manutenção, pode ser até averiguado, mas falar aqui que é roubo, sabe, é muita narrativa para pouca seriedade. É o que a gente consegue perceber hoje dentro da política, tá? E eu gosto de trazer as coisas aqui dentro da seriedade, dentro da responsabilidade, como, por exemplo, essa matéria aqui agora. Essa matéria, o crédito é Conexão Política, tá? O jornal. Eu falo sempre a fonte da matéria, porque você não é obrigado a acreditar naquilo que eu falo. Você pode ir lá na matéria e conferir se o que eu estou falando ou não condiz com a realidade e ter a sua interpretação. É por isso que eu cito sempre a fonte. O TSE analisa ação sobre suposto abuso de poder e Caixa 2 em super live de Lula. Isso aqui é uma matéria séria. Está sendo analisado pelo TSE uma ação por suposto abuso de poder e Caixa 2 em super live de Lula. Eu poderia ter colocado aqui o pessoal da Conexão Política feito igual a outra mídia. Lula cometeu Caixa 2 e usou artistas em super live. Deixa eu explicar para você o que é isso aqui, tá? Em setembro do ano passado, próximo das eleições, Lula fez uma mega live, tá? E nessa mega live, vários artistas vieram e cantaram, fizeram declaração de poesias, intelectuais deram pareceres. Então, assim, foi uma mega live feita pelo Lula. Mas isso não entrou na campanha do Lula, ou seja, não foi declarado. E quando você tem uma campanha eleitoral, você tem que fazer nem que seja doação estimativa. Por exemplo, digamos que o Gustavo Lima tenha cantado no show do Lula, tá? Ou melhor, o Pablo Vittar. Pablo Vittar cantou nesse show do Lula. Não estou dizendo que ele cantou, é um exemplo, tá? Digamos que o show do Pablo Vittar valha 700 mil reais. E ele cantou de graça para o Lula. O Pablo Vittar tem que fazer uma doação estimativa. Então, o Pablo Vittar doa 700 mil reais por estimativa a Lula. Ou seja, foi uma doação que sim configura Caixa 2, tá? Então, isso aqui vai ser averiguado pela Justiça, o TSE está analisando, e é isso aqui. Então, Lula pode ter problemas com isso aqui? Com toda certeza. É um fato confirmado? Sim, confirmadíssimo que houve a live. Sim, confirmadíssimo pelo TSE que isso não foi declarado. Então, as contas não estão adequadas. Pode haver uma retificação? Sim, pode haver uma retificação, mas não deixa de mostrar que houve uma falha nas prestações de contas eleitorais de Lula, tá bom? Vamos lá, essa matéria aqui é o começo do estopim de tudo, tá? Aqui nessa matéria eu vou mostrar para vocês alguns pontos específicos que quem não é da área, quem não conhece política, direito e economia igual eu me dedico, talvez não vai perceber alguns pontos, tá? Primeiro ponto, o fim da lua de mel. Olha só como a Record, o R7, traz a matéria. Lula elege Banco Central como inimigo para despistar a sua falta de projetos econômicos para o país. A mídia aqui foi clara, simples, concisa. Não tem projeto econômico. Um presidente eleito com base na picanha e cervejinha. Não. Eu vou dar uma picanha e uma cervejinha, você vota em mim. E o brasileiro votou, elegeu, e ele está aí, eleito o Lula. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você nessa matéria é o fim da lua de mel. A mídia está mostrando quem é o Lula de verdade e a R7 está fazendo esse trabalho. Segundo ponto que eu quero mostrar para você. Esse aqui é o Campos Neto. Ele é o presidente do Banco Central, independente e autônomo. Ele segurou e trouxe grandes avanços, segurando e não cedendo a pressões políticas
inclusive segurando a inflação, dentre outras. E aqui a gente começa a ver uma coisa que pouquíssimas pessoas já haviam percebido. Que dentre Lira, Pacheco, Lula, Alexandre de Moraes, também existem poderes que começam a se mostrar agora. Um deles é Campos Neto e o Banco Central, que está colocando a primeira derrota para Lula. E nessa briga, será que Alexandre de Moraes, será que Arthur Lira e Pacheco vão ficar do lado de quem? Lula ou Campos Neto? Eu já te mostro. Vou te mostrar agora, tá? E outra grande força que eu tenho que dizer para vocês é a mídia que vem assustando, inclusive ministros do STF. Esse aqui é o Opera Mundi, tá? Um jornal voltado à esquerda, tá? E eu sempre pego algumas matérias dele para fazer esse comparativo, tá? Lula, presidente do Banco Central, não deve explicações a mim, mas ao Congresso Nacional. O que aconteceu? Lula veio e bateu de frente com a autonomia do Banco Central. Ele quer controlar o Banco Central. Ele quer ter a regra ali, fazer populismo com o dinheiro do povo no Banco Central. E aí, a hora que ele viu que deu ruim para ele, porque a mídia começou a cair matando em cima dele, a oposição, quem é bolsonarista e aquele que é oposição não é bolsonarista. Eu vou te dar um exemplo, tá? O senador Girão e o deputado Kim Kataguiri não são bolsonaristas, mas, entretanto, se juntaram a Eduardo Bolsonaro, se juntaram ao Nicolas Ferreira, tinha até rixa, né? Se juntaram para ter o mesmo discurso contra Lula. Lula conseguiu unir a posição para defender o Banco Central contra o Lula. Primeira derrota. Aí o que o Lula faz? Não é comigo, não. O problema aqui é lá com o Congresso, se explique para o Congresso. Aí ele chama a turma dele, tá? A base dele, e vem o PSOL aqui. Esse aqui é o Glauber Braga, deputado do PSOL, e fala o seguinte: o PSOL quer reverter a independência do Banco Central. Jogou para o Congresso, né? Então, colocou ali a turma do PSOL tomar essa postura. Por quê? Porque ele não quer macular a imagem do PT. O PT é muito maior do que o PSOL. Por que ele não mandou o PT fazer essa postagem dizendo que vai revogar a autonomia do Banco Central? Porque nem os deputados do PT estão comprando essa ideia e estão comprando essa briga. Mas aí chega aqui para vocês a primeira grande derrota e a primeira rota de colisão do Lula, tá? A autonomia do Banco Central é um avanço e afasta critérios políticos. O que o Pacheco quis dizer? Essa matéria aqui é do CNN, tá? Trazendo os créditos para vocês. O que o Pacheco quis dizer? Lula, sai para lá, cara. Banco Central vai ficar independente e eu não quero político. Eu concordo que não tem que ter político dando palpite, não. Então a resposta do Pacheco foi essa. E aí? Agora nós temos o Arthur Lira. Lembra o Opera Mundi, que eu te falei que é um jornal de esquerda, que trouxe a matéria dizendo que não, a responsabilidade é lá do Congresso Nacional? Pois é, olha essa matéria que eles trazem. A ditadura do Centrão mascara a democracia dos venais. Há que se pensar em uma nova Constituição. Sabe por quê? O Arthur Lira também falou: opa, Lula, sai pra lá, cara. Não mexe no Banco Central, que essa aí eu não pauto. Aí, o Lira é ditador. Não, mas peraí. Nós ajudamos a te eleger, Lira. Agora você não quer colocar em votação a autonomia do Banco Central? Você não quer entregar o Banco Central de bandeja para o PT, Lira? Não. Então, agora Lira é um ditador. Agora Lira é um inimigo do Centrão, é um cara do Centrão e é um inimigo da população. Uma coisa eu quero dizer para vocês. Por favor, não me entendam mal. Não quero parecer aqui um cara com ego inflado. Mas tudo que eu estou falando desde o começo aqui do ano em relação a Lula, a eleição do Lira, eu estou vendo que está se concretizando. Já começou o racha, tá? Ou vocês não percebem que um jornal vinha aqui falar que Lula é um ditador, a ditadura do Centrão. O líder do Centrão é o Lira. Ou seja, Lira hoje não tem mais um papel de primeiro-ministro igual ele tinha durante o governo Bolsonaro. Agora ele é um monarca, um cara eleito com 92,5% de todos os votos do Congresso Nacional. Ele manda no Congresso. E na briga do Congresso, a Constituição dá mais poder ao Congresso do que ao presidente.
Lembra quando o Bolsonaro falava, gente, mas eu não posso fazer nada, é o Congresso, é o Congresso. E Lula falava, Bolsonaro é um mentiroso, isso não existe. Ele fica tirando a responsabilidade e jogando a responsabilidade nas costas de todo mundo. Pois é, deixa eu te apresentar o Luiz Inácio Lula da Silva, que faz exatamente isso nesse exato momento. Joga toda a responsabilidade nas costas dos outros. A culpa de Cuba e Venezuela não pagar é porque Bolsonaro não cobrou. A culpa do Brasil não está indo para frente é porque o Banco Central é independente. A culpa dos juros e o dólar está subindo, está disparando, é porque é o Congresso que devia agir. Daqui a pouco o Lula começa a colocar algumas culpas no STF, tá? Ou seja, tudo aquilo que ele acusou do Bolsonaro, que não governa e só fica em campanha, que reclamava porque tudo era culpa do Congresso ou do STF, ou de... tá fazendo exatamente igual. E aí, como que fica o pessoal do PT nesse momento? Vai fingir que não viu nada lá atrás, né? Simples assim. Pessoal, você ficou até o final do vídeo? Te agradeço demais, tá? É uma honra saber que o nosso conteúdo está agregando, porque para você ficar até o final do vídeo é porque está te agregando valor, tá? Então, já que a gente está agregando valor, eu peço a você que deixa no comentário que ficou até o final o que você gostou, o que você concorda e discorda. E lógico, já que é a forma que eu consegui aqui de vocês poderem nos ajudar, eu te apresento o livro 20 Regras para a Vida. Está sendo um sucesso de vendas dentro da Hotmart, tá? É um livro meu, de minha autoria, e aqui nesse livro a gente faz reflexões, tá? Ele não é um livro sobre política, na verdade ele é um livro sobre autoconhecimento, crescimento. Eu pego frases importantes de grandes pensadores e faço aqui algumas ponderações. Então, por exemplo, aqui Machado de Assis, tá? Então, se você puder adquirir o livro, são só R$ 6,99, R$ 5,99, mais barato ainda, tá vendo? É mais um preço simbólico mesmo, para que você possa ter a obra, até ler a obra e coadunar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre a evolução da vida através das frases desses grandes pensadores, e assim você ajuda o canal. Eu acho uma forma mais interessante do que eu pedir Pix para vocês, como muita gente faz, tá? Então eu prefiro fornecer algo em troca e merecer qualquer ajuda sua aqui no nosso canal, tá? Muito obrigado por tudo. E se você quiser comprar, tá no link da descrição e também tá no primeiro comentário. Combinado? Um grande abraço, fica com Deus. Ó, eu volto, tá? Não esquece não. 4 horas da tarde eu tô aqui pra gente tomar café juntos, tá? Abraço e eu volto daqui a pouco. Tem muita coisa importante chegando, viu?